Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, glória a Deus. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Glória a Deus. Só quem é livre aí dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Então nós não devemos voltar a um jugo de escravidão. Glória a Deus. Aqui nesse versículo ele está falando sobre realmente uma escravidão religiosa, tá? Mas eu vou falar sobre vários tipos de escravidão hoje. O tema dessa pregação chama-se Síndrome de Estocolmo. Glória a Deus. Aí, Síndrome de Estocolmo. De onde vem isso? Então, olha só. Na Suécia, houve um famoso assalto no Credit Bank, né? O nome da cidade é Estocolmo. E foi lá em 23 de agosto de 1973. O que aconteceu? Teve um roubo lá e muitos clientes ficaram sequestrados lá durante mais ou menos uma semana. 6 dias, mais ou menos. E quando terminou esse sequestro, depois desses 6 dias, o que aconteceu com essas vítimas? Elas estavam defendendo os sequestradores. Elas estavam defendendo essas pessoas. E naquele momento ali, né, os psicólogos começaram a utilizar então esse termo, né, Síndrome de Estocolmo, que queria dizer que essas pessoas tinham uma síndrome. Então, vou explicar o que é síndrome. É um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença. Então, isso é síndrome. E a síndrome de Estocolmo, então, o que seria? Resumidamente, seria assim: o sentimento de simpatia do sequestrado pelo sequestrador. Então essas pessoas estavam defendendo o sequestrador mesmo depois de estar uma semana longe já. O pessoal já tinha sido preso e eles estavam defendendo esses sequestradores. Então eles começaram a explicar um pouco sobre isso, né? Então, ó, esse é o estado psicológico particular desenvolvido por algumas pessoas que são vítimas de sequestro e que ficou mundialmente como síndrome de Estocolmo. A síndrome se desenvolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com seu raptor e conquistar a simpatia do sequestrador. Então, por querer a simpatia, então ele começa a se identificar, pontos parecidos, ele começa a procurar algo que aproxime ele do sequestrador dele. Então, para não sofrer algum tipo de retaliação, porque como está numa situação de perigo, então o seu cérebro automaticamente ele tenta uma maneira de recusar a verdade, que você está em perigo, mas não completamente. Então, se essa pessoa tiver a chance de fugir, ela vai, mesmo que tenha, né, uma certa aparente simpatia pelo sequestrador, ela vai fugir, porque o cérebro dela não fica completamente desligado. Amém? Então, diz que pode se desenvolver em vítima de sequestro, em cenário de guerra, em sobrevivente de campo de concentração, mas também acontece em casos de prisão domiciliar e familiar. Então, assim, provavelmente você deve ter conhecido alguém no Brasil que sofria, uma mulher que sofria com o marido, que o marido espancava ela, e ela não conseguia sair de casa. E muitas vezes quando a pessoa, um amigo, falava assim: larga esse homem não presta. Ela: não, ele é bom, ainda defendia. O que é isso na psicologia? Síndrome de Estocolmo. A pessoa não consegue, ela continua defendendo como se, ela acha normal, como se as agressões fossem algo normal, algo que faz parte da vida dela. Então, isso seria a síndrome de Estocolmo. Mas então, depois desse versículo que a gente leu, e dessa pequena introdução, então a pergunta que eu te faço é: você é livre? Então, não tenha síndrome de Estocolmo. Não volte para o seu sequestrador, não volte para aquilo que te prendia. E essa é a mensagem, eu vou direto hoje, a mensagem hoje para você é: não fique preso àquilo que te prende. Não fique. E se você foi liberto, não queira voltar para lá. Não fique defendendo essas coisas. Amém? Síndrome de Estocolmo. Mas nós chamamos aqui na igreja, e de repente você vai ouvir, chama-se Síndrome do Egito, que é muito mais antigo. Então essa, para nós cristãos, chama-se Síndrome do Egito. O mundo chama de Síndrome de Estocolmo, mas nós chamamos de Síndrome do Egito. Então, Números 11:5 diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Esse povo, ele era escravo lá. Eles não tinham descanso, eles trabalhavam de domingo a domingo, de sol a sol, levando chicotada, sendo humilhado. Mas eles criaram uma simpatia com os sequestradores deles, que eram o povo do Egito, que é a terra do Egito. Eles estavam com saudade de alho, gente. Eles estavam com saudade de coisa, de pepino. Eles estavam com saudade de coisas mínimas.
Então assim, será que um pepino vale tapa na cara? Será que pepino vale chicotada nas costas? Será que pepino vale não ter folga? Então, era uma síndrome de Estocolmo. Para nós é a síndrome do Egito. É de querer voltar para onde você estava preso. Então, Números 14:2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É a mesma coisa você conseguir fugir desse banco que estava sendo assaltado, daí chega lá fora e fala assim: olha, mas eu não quero enfrentar a multidão, não quero ter que dar depoimento na polícia, eu acho que eu vou voltar lá para dentro. Porque lá eu estava sentado lá dentro, lá daquele banco lá. Eu estava tomando umas coronhadas na cabeça, mas ter que enfrentar esse povo aqui, me fazendo pergunta agora, melhor voltar para lá. Não é melhor morrer com um tiro na cabeça lá do que dar explicação aqui? Era isso que o povo estava falando. Que era melhor, sei lá, que hora que eles podiam ir no banheiro, que hora que eles tomavam água, que hora que eles comiam dentro desse banco preso. E daí de repente eles: não, eu não vou explicar não. Olha, agora minha vida vai ter que voltar para minha vida agora que eu estou livre, eu vou ter que voltar para minha vida. Não, acho que eu vou voltar para lá dentro, lá do banco lá. Era isso que esse povo estava dizendo. Que era melhor voltar para a prisão. Que era melhor voltar para os sequestradores, para aqueles que estavam prendendo eles. Então, novamente, você é livre. Você é livre, Deus te libertou. Eu não sei qual que era a sua prisão, eu sei qual que era a minha. Deus te libertou, em nome de Jesus. Não volte para lá. O que a gente precisa entender é que todos nós já nascemos escravizados. Você já nasceu escravo. Aí de repente você vai pensar: não, meu pai era livre, eu não sou negro, eu sou livre. Não, todos nós nascemos escravizados. E você vai começar a entender. Olha só, a primeira coisa que nos prende mesmo, nos escraviza é o pecado. Nós todos nascemos pecadores por essência. Nós gostamos do pecado. Agostinho falava assim que tinha um vizinho que tinha uma árvore que ele tinha na casa dele, mas a árvore do vizinho parecia muito mais saborosa, aquela fruta, do que na casa dele. Então o que era aquilo? Aquilo que a gente sempre fala, né? A galinha do vizinho é sempre mais gorda, a grama do vizinho é sempre mais verde. O que é isso? É pecado, é inveja. É aquilo que te é proibido, aquilo que a gente diz assim: tem que pular cerca. É isso, é proibido. Mas isso está dentro de nós. Querer aquilo que a gente não pode ter está dentro de nós, desde sempre. Desde sempre, a gente quer, está dentro de nós isso. E então nós somos escravizados por isso. E daí, a partir disso vem o quê? Então vem vícios, ganância e os prazeres do mundo. Vem tudo isso na nossa vida. E disso a gente fica preso. Mas quando você vem para Cristo, o que acontece? Você é livre de tudo isso. Você é livre. Então mantenha a sua liberdade, não queira voltar atrás. Não queira começar a dizer que mas o pecado era tão gostoso, eu acho que eu vou voltar para lá. Quantas pessoas a gente conheceu aqui, que vem aqui, passa e depois volta para o mundo, acha que a igreja é uma prisão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, existe uma falsa liberdade operando no mundo, porque as pessoas do mundo acham que nós somos presos, né? Por que a gente estaria aqui num sábado à noite? O pessoal está se aprontando para ir para a balada 11 horas, mas a gente está aqui preso. E daí eles passam aí, daí de repente vê a gente com a mãozinha pulando assim, né? Fala assim: o que esses doidos estão dando tchau pro vento aí, dando tchau pro teto? E acha que a gente é tudo doido, acha que a gente está preso aqui. Acha que aqui é uma cadeia. Mas eles não têm ideia do tanto que eles são presos lá fora. Não tem ideia. Existe uma falsa liberdade e eles acham que liberdade é fazer aquilo que você quer. E a maior mentira, uma das maiores mentiras do mundo é isso, que liberdade é fazer aquilo que você quer. Por quê? Porque o viciado não faz o que ele quer quando ele está usando droga? E não é uma cadeia? Ele está fazendo o que ele quer. Se ele não quisesse, ele não faria. Mentira. Porque ele tem que fazer a própria vontade. E ele é escravo da própria vontade. E isso é ser escravo. É escravo dele mesmo. Ele se tornou escravo dele mesmo. E automaticamente, quando você é escravo de você mesmo, você é escravo dos seus vícios. Ou seja, quem perde para o cigarro se torna escravo do cigarro. Quem perde para a bebida se torna escravo da bebida. E para as drogas, e para o sexo, e para tantas outras coisas, para o dinheiro. Gente, tem gente que é escravo da própria família. Gente. Então, tome cuidado. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou.
foi para a liberdade. Não volte ao jugo de escravidão. Não volte atrás nisso aí. Então, não fique preso. Não fique preso nesse mundo, em nada desse mundo. O irmão deu aquela frase assim: não fique o coração ancorado nessa terra. Você precisa ir para o céu. E a hora que Deus te chamar, você falar: não, mas e a minha família, meu filho, meu carro, ai meu dinheiro, ai meu... Vai ter cigarro no céu? Vai ter bebida no céu? Vai ter sexo no céu? E você está preso a várias coisas, pensando em várias coisas que não vai ter lá, e você fica preso. Isso é ser preso à própria vontade. Isso é ser preso ao pecado. Então, como eu disse, todos nós já nascemos escravizados. Escravizados. Então nós temos que ser livres. Então, em Gálatas 5 lá na frente, lá diz assim que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo para não fazer o que a carne deseja. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para não fazer aquilo que nós mesmos queremos. Por quê? Porque geralmente o que a gente quer nos destrói. É a nossa vontade mesmo. Eu só queria correr mais de 100 um pouquinho. Mas daí a pessoa se mata num acidente. Mas quem que obrigou ela a acelerar? A vontade. O querer dela. E é esse querer que muitas vezes nos leva para a morte. Não é ninguém não. A gente fica colocando a culpa no diabo. Mas assim, a vontade era de quem? Ele pode agir dentro da tua vontade. Se você não tiver vontade, por exemplo, eu não tenho, graças a Deus, o mínimo de homossexualidade. Se vir um homem, o diabo me colocar um homem na frente para me aliciar, o que vai acontecer? Nada, porque eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. Então não adianta. Não adianta ele querer tentar uma coisa que eu não tenho vontade. Ele só vai te tentar uma coisa que você tem vontade. Então, tome cuidado. É a sua vontade. É aquilo que já está dentro de você. É o pecado que age dentro de nós, que tenta nos levar. Então, fazer a sua vontade não é liberdade. Fazer toda a sua vontade não é liberdade. Isso não é liberdade. Entenda isso. E o mundo acha que, não, é fazer o que eu quero, deixa a vida me levar, e tantas outras coisas, tipo assim, acha que isso é liberdade. Acha que fazer sexo com todo mundo é liberdade. Acha que beber até vomitar é liberdade. Acha que isso é liberdade. Não é. Acha que ter dinheiro demais é liberdade. Não é liberdade. Tanto que o cara tem que andar com 5 segurança, tem que andar numa mansão que tem, parece que é um presídio. Isso é liberdade. Isso é liberdade. O dinheiro demais não traz liberdade. Ele vira uma cadeia, uma prisão. Então, cuidado. Foi para liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não se coloque de novo num jugo de escravidão. Amém? O único que pode nos salvar e nos livrar é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Glória a Deus. O único que pode te livrar de tudo isso é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Então, nós temos que servir a Deus com todas as forças. Por quê? Porque como nós somos escravos, de uma maneira geral, nós vamos servir sempre alguém. Então, se você não está servindo Deus, você está servindo outra pessoa. Você está servindo, de repente, o seu chefe. Você está servindo, de repente, uma religiosidade. Você está servindo a você mesmo. Você está servindo a sua família. E você sempre vai estar servindo alguém. Mas foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Então, por quê? Porque a gente tem que estar livre para adorar a Deus, para servir a Deus. Por quê? Porque eu não posso me salvar sozinho. Meu chefe não pode, minha família não pode, meu dinheiro não pode. Nada nessa terra pode me salvar. Então eu tenho que servir quem me salva. Eu vou servir quem vai para o inferno junto comigo se eu brincar? Não, você tem que servir quem te salva. Então, você sempre vai estar, de alguma maneira, servindo. Se você não está aqui para servir para o próximo, de alguma maneira, você não serve para viver. Se você não serve a Deus, você não serve para viver. Por quê? Você acha que vai entrar no céu alguém que não serve a Deus? Não, você tem que servir de alguma maneira. Você tem que servir a Deus de alguma maneira. Então, nós somos livres em Deus. Em Deus nós somos livres. Mas a gente tem que usar a nossa liberdade da maneira certa. Por quê? Porque tudo que a gente usa mal, a gente perde. A gente estraga. Tudo que a gente usa mal. Então, se a gente abusa da nossa liberdade, ou seja, fazer algo com ela que ela não foi feita para fazer, você está abusando da sua liberdade. E quando você abusa da sua liberdade, você passa a libertinagem, que é totalmente diferente. Então, Jesus Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres, mas não libertinos. Então, o mundo faz uma justiça como? Então, se você usar a sua liberdade aqui fora agora e cometer um crime, o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua liberdade. Você vai ser preso. Se você usar a sua liberdade de uma maneira errada, a sua vida toda, e não se arrepender disso, o que vai acontecer com você? Deus vai te prender também. Aonde? No inferno. Entendeu? Então, você vai perder uma liberdade que você tem. Então, não use a sua liberdade de uma forma errada, porque tudo que a gente usa errado, a gente estraga, a gente perde. Então, não abuse. Amém? Agora, sobre a igreja.
O mundo acha que a igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. O mundo acha isso, né? Só que eles não param para analisar o tanto de lavagem cerebral que eles sofrem. Eles não têm ideia. Então, quem é que já assistiu propaganda? Todo mundo, né? Já assistiu propaganda. Você já percebeu como que a propaganda ela faz? O que ela faz com você? Já perceberam o que ela faz com você? Compre, use, faça. Compre esse produto, use esse produto, né? Cheire esse produto, né? Faça seguro. É tudo mandando ordem, faça. E eles acham que isso é liberdade. E daí ele compra um tênis que muitas vezes ele não pode pagar. Aqui, graças a Deus, a gente pode, mas no Brasil, compra um tênis que não pode pagar, compra uma roupa que não pode pagar. Por quê? Porque a propaganda manda. Porque a sociedade manda. Porque os amigos mandam. Isso é ser livre? Por que a pessoa bebe até cair muitas vezes? Porque o amigo fala assim, não, vai, faz aquela rodinha, bebe aí, vai. Isso é ser livre. Porque se eu disser não, as pessoas, não, sai fora da nossa rodinha. Não, você não serve para andar com a gente. É assim. Isso é ser livre? Não é. Fazer o que os outros querem não é ser livre. Agora, fazer o que Deus quer te torna livre. Isso te torna livre. Isso te torna verdadeiramente livre. Então, entenda a liberdade. Aqui nós não fazemos lavagem cerebral. Se alguém faz lavagem cerebral em você aqui, é Deus. É o próprio Espírito Santo que faz isso. Por quê? Porque ele tem que tirar essa sujeira da nossa cabeça, na minha cabeça. Ele tem que tirar. Então, é uma lavagem cerebral? É, porque vai tirando toda essa sujeira, essas porcarias da nossa cabeça. Então, de uma certa forma, existe uma lavagem cerebral feita aqui, mas não é pela igreja. Não é pela igreja. É pelo poderoso, o que sabe todas as coisas. Ele faz, se você deixar. Se você deixar. Porque Ele te deu liberdade de escolha. Ele te deu liberdade de escolher se você quer ou não deixar. Então você pode vir aqui, como eu vejo muitos crentes, a gente conhece um monte, que vem na igreja há 15 anos e não deixa Deus lavar a mente dele, ele continua a mesma coisa. Então ele está dentro de uma igreja, mas não é aquilo que Deus quer. Por quê? Porque ele não deixa Deus agir na vida dele. Ele que não deixa. Ele tem a liberdade, Deus deu a liberdade para ele escolher. Então, ele usa a liberdade dele mal. Então essa é a diferença de ser um cristão que Deus toda hora fala na sua cabeça e limpa a sua mente, ou não. Essa é a diferença. Você vai ver claramente quem que Deus está trabalhando na mente toda hora e quem não está. Por quê? Porque eles são, que nem eu falei lá, guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer que eu sou perfeito por causa disso? Quer dizer que você vai se tornar perfeito no sentido mundano da palavra? Não. Você vai continuar errando. Só que o que vai acontecer quando você errar? Você vai pedir perdão, você vai se arrepender, você vai tentar mudar, você vai se esforçar. Então, as pessoas fazem isso, por quê? Porque o Espírito Santo convence elas, mesmo dando liberdade para elas. Então, Deus não me impede de fazer nada. Eu posso sair daqui e matar uma pessoa ali fora, se eu quiser. Ele não me impede de fazer isso, Ele não está me impedindo de fazer isso. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu escolho usar minha liberdade da maneira certa. Mas Deus não me impede de fazer nada, nem de pecar. Então, Ele te dá liberdade. Mesmo para quem está lá fora, como para quem está aqui dentro. Então preste atenção realmente no que essas mídias têm falado para você. Preste atenção. Por quê? Porque elas só te dão ordens. Se você acha que Deus te dá ordem, presta atenção no que o mundo faz com você. Presta atenção. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre como as mulheres se vestiam lá, né? E eu vi os biquínis como que eram. E eu lembro, eu era criança quando lançaram o asa delta, depois o fio dental. E sempre foi um escândalo. As duas vezes. Foi um escândalo. Hoje já tem praia de nudismo. Liberdade. Eles acham que isso é em nome da liberdade. Só que é mesmo fazerem das mulheres objetos para contemplar e encher os olhos dos homens aí e tal. Isso é liberdade? E a mulher se acha livre por poder usar essas roupas hoje. Porque antes ela não podia, né? Que ela tinha que usar aqueles vestidão, 30 vestidão em cima do outro. Agora ela se acha livre porque pode usar 2 peças de roupa ou nenhuma. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Então, entenda, não é liberdade. A biologia diz que estamos presos aos genes. Aí eu te pergunto, você é livre? A psicologia diz que estamos presos aos traumas. Aí eu pergunto para você, você é livre? A economia diz que estamos presos à condição financeira. Eu te pergunto, você é livre? E daí vem, a filosofia diz que estamos presos à lei da causalidade universal. Você é livre? A religiosidade diz que estamos presos ao esforço próprio para nos salvar. Você é livre? E a física ainda diz que estamos presos ao tempo e ao espaço.
Eu te pergunto, você é livre? Entende? O mundo fala de uma liberdade, mas o mundo mesmo se contradiz quando você vê o que o mundo diz sobre a liberdade. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Porque, da mesma maneira que a biologia diz assim, que você está preso nos seus genes, Deus diz assim para você: eu te criei, eu te formei no ventre da tua mãe, eu teci os teus ossos dentro do ventre da tua mãe, eu te escolhi para estar aqui, eu te fiz, você não é um erro, por mais que tenha sido um pecado você nascer, eu escolhi a sua personalidade do jeito que você seria. Deus é esse Deus todo-poderoso, o Deus criador, enquanto a biologia fala que você está preso em alguma coisa. Então, Deus é esse Deus. Mas Deus vai longe ainda. Deus diz assim: eu sou o Deus que te cura dos seus traumas, eu perdoo o seu passado de pecado, eu te transformo numa nova criatura. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus, o Jeová Rafá. Ele faz isso na sua vida, na minha vida, glória a Deus. E Ele vai longe ainda. Olha só, enquanto você está preso na condição financeira, Ele diz assim: eu sou o Jeová Jirê, o Deus que te prospera, o que prove todas as coisas, o Deus do ouro e da prata. Nada nessa terra pode te parar. Assim como nós cantamos, Ele diz: eu pus uma porta aberta diante de ti, pode passar, eu vou te ensinar a voar, eu vou te ensinar a chegar nas fontes, aonde eu quero te prosperar. Esse é o Deus. Enquanto o mundo diz que nós estamos presos numa crise, Ele vai nos levar às fontes de água. Amém? Olha só, a religiosidade diz assim que nós estamos presos às nossas obras. Que você tem que fazer boa obra para ser salvo. Mas Deus diz assim: eu dei meu filho para que vocês fossem salvos. Você só tem que crer nele. Você não precisa fazer nada além de crer. Mas então por que de repente você diz assim: então por que você tem que fazer boas obras? Você não tem que fazer, você faz por agradecimento. Você recebeu a maior dádiva do universo. Eu faço para agradecer e nunca vou conseguir agradecer. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Glória a Deus. Glória a Deus, você vai fazer porque você é salvo, não para ser salvo. É diferente. Você não dá aula porque é professor, então é isso. Você faz porque você é e não para ser. Então você faz porque você é. Entenda isso. Então esse é o Deus Salvador, glória a Deus, o Deus da nossa redenção. Aleluia. E por último, olha só, a física diz que nós estamos presos ao tempo. Ao tempo, pelo menos, Deus vai nos libertar, porque nós seremos eternos junto com Ele. Nós viveremos para sempre, glória a Deus. Então, tudo aquilo que o mundo diz que é liberdade, Deus vai nos dar. Muito mais além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse é o Deus verdadeiro. Essa é a verdadeira liberdade. Servir a Deus e não volte para Estocolmo. Não volte para os seus velhos pecados. Não volte para uma vida que te prendia. E não fale bem dela também. Não fica falando: quando eu era, e se achando alguma coisa, não. Um lixo de vida e se engrandecendo com lixo. Não se engrandeça com lixo não, pelo amor de Deus. Então, não fale bem de uma vida velha que você teve. E não é para falar bem mesmo não. É para lembrar: meu passado, Deus jogou no mar do esquecimento. Ele vai se esquecer de tudo isso. Agora é vida nova, agora é coisa nova, agora é tudo novo. Então, não se assuste com a sua liberdade também. Não se assuste com a sua liberdade. Por quê? Não se assuste. Porque, assim como esse povo aqui, quando ele começou a enfrentar desafios da liberdade, porque a liberdade traz desafio. Então você é responsável pela sua liberdade. Por ser livre, vem uma responsabilidade sobre nós. Então, quando você se deparar com esses obstáculos, entre aspas, não queira voltar lá para trás, não. Não queira voltar. Não queira voltar para o cativeiro. Não queira achar que, quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu fazia isso e aquilo outro. Não queira voltar. Por quê? Porque agora é vida nova, é tudo novo. Deus tem o melhor para nós. Glória a Deus. Amém? E não fique preso na minha vergonha. Como eu disse aqui, gente, você tem a liberdade. Não fique olhando para o lado. Ore do jeito que você acha que Deus quer que você ore. Pule do jeito que você acha que Deus quer que você pule. Faça do jeito que você acha que Deus quer que você faça. Porque você tem que agradar a Ele. Ninguém aqui vai te salvar, não. Ninguém aqui vai pagar suas contas, ninguém aqui vai fazer nada por você. Deus vai fazer tudo por você. Então, faça tudo por Deus também. Faça tudo. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe, não fique preso na vergonha. Não faça porque você é tímido, porque que vão pensar de você. Não interessa o que vão pensar de você, o que interessa é que Ele está pensando de você. Isso é o que interessa, o que Deus está pensando de você. Então, não volte. Amém?